Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. E agora vamos sair um pouquinho da Mostra Elite Design e vamos entrar no mundo da Morar Mais, que também inaugurou essa semana. E nós estamos com duas convidadas super especiais, a designer de interiores Juliana Fontoura e a arquiteta Michele Librelotto. Tudo bem, gurias? Tudo bom. Sejam bem-vindas. Obrigada. A mostra está linda, hein? Inaugurando, é uma coisa nova inédita em Porto Alegre. Inédita, buscando toda uma veia de sustentabilidade, criatividade pra caramba. Tá muito linda a mostra, a gente adorou bastante também. Sim, a gente participou intensamente da montagem lá, a gente ficou praticamente, acho que 2 semanas lá dentro, né? Embora o nosso espaço é pequeno, mas muitas gente... vezes é mais desafiante, né? E a gente colocou a mão na massa, assim, a gente viu como os profissionais... se dedicaram, assim, porque sendo uma mostra um pouco mais sustentável, com uma pegada diferente, um pouco diferente, né, assim, mas com projetos que não perdendo a elegância, mas querendo trazer uma coisa um pouco mais em conta, né? Mais acessível. Então, assim, os profissionais tiveram que experimentar muita coisa. Claro. A gente mesmo, assim, né? A gente teve que colocar a mão na massa para sentir se aquilo ia funcionar de verdade, assim, E ele é muito artesanal também, porque é difícil também tu projetar cada detalhe, né? Virtualmente, digamos assim, né? Então, realmente, muita coisa aconteceu, muita montagem foi feita na hora, as dificuldades foram construídas, as que surgiram foram readequadas no próprio local. Então, teve que pôr a mão na massa, a gente teve que readequar muita coisa em loco, assim. Não então, só a gente, né? Acho vários que muitos, a gente conviveu. Foi super bacana, foi todos que estão ali acabam concordando com isso, que foi muito bacana fazer essa mostra. É uma mostra diferente, que todo mundo se envolveu e todo mundo está satisfeito, assim. E vocês já vinham, vocês trabalham juntas, como é que funciona isso? Nós trabalhamos em um espaço coletivo, que é o sótão, né? Onde reúne vários profissionais, designers, arquitetos, engenheiros. E lá, então, surgiu o convite para a gente fazer a mostra. E aí, eu e a Michele, de imediato, assim, já nos identificamos mais com a proposta, né? E a gente teve o auxílio de outros colegas lá do escritório, mas a gente que encabeçou o projeto, assim, né? Então, foi bem bacana, assim, o pessoal deve estar até nos assistindo agora, tá todo mundo isso aí, tem que prestigiar na expectativa, colegas, né, na expectativa da gente estar aqui hoje, assim, mas... indiretamente todos se envolveram, Todos se envolveram, porque viam toda a movimentação, a nossa expectativa com esse trabalho, então... Todo mundo deu aquele pitaco, né? Um pouco no projeto. E também é a primeira vez de vocês em mostra. É a primeira vez. Hoje é o dia das novatas. Que coisa boa, estreias, né? Sexta-feira com novatas. E gurias, vamos contar então. A gente tem um videozinho para mostrar sobre o ambiente das gurias, mas eu acho que antes vocês podem contar um pouquinho do conceito deles. O que vocês acham? Qual era a metragem, quais foram os desafios e o nome do ambiente? Pode ser, tu quer falar? Assim, o nosso espaço, nós nos aproximamos para fazer essa montagem, para participar da mostra e fazer esse ambiente, e juntamente, né, com a gente já existia lá a Laser Spa. Então, nós somos em 3 parceiros, na verdade, né? A Laser, que ela já tinha o ambiente lá, que a gente... a gente ficou nessa parceria com eles para mostrar um pouco também, trazer o conceito deles, né, para a mostra. E então, assim, tínhamos a Laser Spa, fomos conhecer a empresa primeiro, né? Então, conhecer o nosso parceiro, porque ele não era só um cliente, ele era um parceiro, né? Sim. Então, a gente foi conhecer e a gente viu que internamente na empresa, tudo que a gente estava imaginando, assim, de criar, era a filosofia deles, sim, né? Então, para a gente foi bem tranquilo, assim, de querer mostrar no espaço aquilo que eles tinham como filosofia, assim, de passar para o cliente deles, essa coisa do aconchego, né? Do aconchego, do se sentir bem, né?
de chegar num ambiente para fazer um procedimento e ser bem acolhido, né? Relaxado, né? Então, isso tudo a gente captou muito o que eles tinham lá dentro da empresa, né? E tentou traduzir isso numa forma ainda mais evidente, assim, ainda mais forte. Eu acho que é meio isso, né? Encanta na arquitetura e no design, né? Tu realmente captar a essência para se traduzir numa parte materializada, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós fomos, né, Constança? Está maravilhoso mesmo, parabéns. Esse espaço é um espaço que tem 25 metros quadrados, não é um espaço muito grande, mas a gente teve que ser bem criativo para poder condicionar vários elementos ali que representassem um pouco da Laser Spa. E a gente curtiu muito fazer, porque é um espaço sensorial, né? Onde a gente trouxe alguns elementos para esse espaço, a vegetação. A gente pode depois até mostrar o vídeo, né? Eu já vou introduzir então o vídeo, porque a gente comentando aqui sexta-feira, todo mundo tá estressado, cansado da semana. Então a gente vai soltar o vídeo para vocês relaxarem junto com a gente. Ó, solta aí. Eu espero que vocês tenham relaxado e curtido esse momento, porque aqui a gente ficou assim, meu Deus, que delícia, né? Era isso que a gente queria passar, né? Era essa a sensação que a gente pretendia para quando o cliente da Laser Spa chegasse no espaço, nas salas de atendimento, ele fosse recebido por essa sensação. Sim. Porque a Laser Spa, eles têm, a metodologia deles, o tratamento a laser ser indolor, né? Sem dor alguma. Então, nada melhor do que um espaço também agradável, um espaço leve, que a pessoa pudesse se sentir bem naquele local, né? Então, era essa sensação que a gente quer, que quando o cliente entra nas salas de atendimento, que eles não veem um espaço de doença ou clínica, né? Que ele vê um espaço de saúde, de bem-estar e de aconchego. Claro. Que aí ele deitou na maca, e até a maca, ela é uma maca toda diferente ali, que nós ela mostramos tem toda uma leitura mais orgânica, né? Remetendo um pouco ao design biofílico também, que traz toda essa leveza, toda a forma curva, e que ele sentisse essa sensação. E é isso que a gente estava buscando quando desenvolvemos esse projeto. Pode falar. Eu ia comentar falando um pouquinho do vídeo, né, que a gente acabou de ver, assim, o nosso espaço ele tem 25 metros, internamente a gente tem um pouquinho menos e a gente avançou um pouco a gente avançou ali para a fachada, para criar essa sensação, né, transformando, a gente criou esse passeio, então a gente tem ali a placa com já a identificação da laser, o banco, né, depois a gente pode falar mais especificamente do banco, assim, que ele está lá no jardim, ele vira o piso, ele volta para dentro do... Inclusive a gente está colocando de novo para vocês realmente pegarem essa ideia que as gurias estão comentando aqui. E sobre também a utilização dos canos em PVC, né? O que vocês imaginaram ali? São as nossas árvores, na verdade, então. né? O nome do espaço, quando a gente criou assim, a gente nomeou ali de Floresta das Sensações, porque a gente queria essa luz, né, mais intimista, assim, ela lembra um pouco a iluminação que chega, que passa pela copa das árvores dentro de uma floresta, né? Então, os canos, eles são os galhos, né, dessas árvores que permitem que essa luz entre para o espaço de uma forma bem mais leve, assim, sutil, mais natural, mais e permeando, natural, né, toda aquela vegetação, realmente trazendo essa luz
natural que tem numa floresta, né? Então era isso que a gente E aí imaginou. foi algo bem conceitual, mas que Conceitual. funcionou e ficou super bacana, né? Ficou, a gente gostou bastante do resultado, assim, quando a gente terminou, que a gente saiu lá no último dia, era isso, assim, Ai, coisa era boa. o que a gente queria, assim, deu certo, ficou bem, bem legal. Ele tá, a gente pode ver depois, quando a gente for olhar as fotos, ele tá, o nosso vídeo, as fotos traduzem um pouco, assim, ele tá bem... A gente conseguiu, eu acho que passar essa sensação, e as pessoas que a gente viu que estão passando lá também, assim, elas se surpreendem quando elas passam e elas estão enxergando aquilo um pouco diferente, mais inusitado, né? Então, a gente gostou bastante, assim. Muito bem, gente. Vou chamar o intervalo e na volta, então, a gente vai mostrar umas fotos de detalhes para vocês entenderem melhor. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje, agora conversando um pouquinho mais sobre a mostra Morar Mais. Eu estou aqui com a Juliana e com a Michelle, que estão contando um pouquinho do espaço delas, que elas têm lá. E, gurias, a gente sabe que a mostra tem um viés sustentável, né? Esses canos de PVC que vocês utilizaram para iluminação, a gente pode dizer que foi pensado para este viés, né? Sim, com Sim. certeza. Sim. Porque ele, como nós comentamos, foi tudo muito artesanal. E ao invés de nós irmos lá comprar uma luminária pronta, né, a gente resolveu construir a nossa própria luminária, né? Já dando o conceito das árvores. Das né? árvores, Então, o toque todo diferenciado. diferenciado. Ó, a gente, inclusive, vai mostrar algumas fotos para vocês verem bem os detalhes. Isso. E como fica diferente, né? Fica, e o efeito, né, a gente não queria que as lâmpadas aparecessem, né, só esse efeito da luz e o cano proporcionou isso. Lembrando que a gente pode trabalhar com essa luminária com canos usados, né, que estejam em bom estado, mas enfim, eles vão ser Reutilizar o pintados, material, né? reutilizar E e pintá-los, né? Ou depois, que pode ser o nosso caso aqui, a gente vai poder desmontar eles e utilizá-los, né? Aqui a gente já está pensando aonde agora a gente vai levá-los, né? A gente tem algumas alternativas para essas luminárias irem prontinhas, montadas para um outro ambiente, mas eles podem ser utilizados. E o bacana também é que o azul nas paredes de fundo fica um azul profundo, né? Sim. Então vocês deram também um toque mais dessa tranquilidade através dessa cor. Né? E a cor azul é bem proposital porque ela justamente traz essa questão de calma, né, de bem-estar e também representando o que existe na natureza, pelo céu, né, pelo mar, enfim, água, né. Então a gente conseguiu trazer essa cor através dos elementos, né. E nós passeando por lá, vimos que também tem as coquedamas, né? Tem as coquedamas Que a Vicky da teve Vicky, aqui. exatamente, que nos emprestou, né, nos cedeu para o espaço, para o período da mostra, e elas ficaram super bacanas no espaço, porque nós utilizamos elas suspensas, elas não estão como essa, olha, a chifre tá de linda. veado. É uma É muito uma obra de bonita, arte, né? super É uma obra Fica de arte. bacana, né? Sim. É. Tanto que essa está num lugar de destaque, assim, né? A gente começa, entra no ambiente e já vê ela, assim, no eixo Chamando a atenção, do passeio. né? Aham. O bacana, assim, né, que na realidade o teu olhar, na hora que tu começa a percorrer o ambiente, ele desperta para vários momentos, né? Vocês não Sim. têm uma única cena. Isso que eu Sim. quero dizer, né? Sim. O olhar, ele desperta para alguns detalhes diferenciados. E levando em consideração também essa questão da arquitetura sensorial, né? Exato. Vocês têm cheirinhos lá, tem música... O que barulho tudo da isso, água. O barulho da água, tudo isso desperta, né? Essa tranquilidade e o bem-estar. Essa imagem que a gente está vendo é a imagem da fonte. Então, nós temos com o barulho da água caindo sobre essas pedras, traz essa leveza, esse aconchego, que é o barulhinho da água, né? Como normalmente tu encontra em vários locais, na própria floresta, que é a nossa floresta Bem das legal, fica sensações. bem... Traz esse lado bem sensorial Bem mesmo, né? De tu sensorial. prestar atenção Sim. em mínimos detalhes para tu ir relaxando, curtindo o ambiente. E foi tudo
super pensado, né, Super gurias? pensado. Todos os detalhes, tanto as cores, a água, o próprio banco, a maca, né, que ele traz a forma orgânica, mas com movimento, né, gurias? Sim, com movimento. E a marcenaria ali é um trabalho bem minucioso para fazer todas aquelas Sim. curvas. Sim, fica tudo bem no detalhe, né? Imagina. Tanto é que o banco foi até difícil, muito difícil projetar, né, Michele? Sim, Teve que ser feito Eu molde vi que pra elas esse se banco olharam aí. aqui quando eu falei do banco, da madeira e da curva. Elas trocaram olhares. Porque elas banco, sabem que é difícil mesmo. Foi feito banco- por molde esse banco. Esse banco, assim, o projeto, eu acho que o ambiente começou pelo banco, né? Começou pelo A banco. gente tinha a ideia do banco, mas ainda não sabia como isso ia acontecer. Ia ser executado. E aí, quando a gente foi fazer o projeto, quando foi botar a mão na massa para desenhar o banco, já foi difícil, assim. A gente colocou de novo para vocês sentirem essa tranquilidade toda que a gente está falando, todo o pensamento que as gurias realmente tiveram para criar esse ambiente que ficou muito bacana e que fez jus à marca, né? A Laser Spa, né, gurias? Exatamente. E a história do banco, a gente foi difícil projetar, tanto é que ele foi projetado através de um molde. Foi moldado em loco, E assim, né? moldado em loco, O pessoal da marcenaria levou papelão, a gente organizou lá para ver como ele ia ficar. A gente fez o projeto, mas assim, os detalhes, né, lá no local, porque... E ficou perfeito. Ficou perfeito, As assim. voltas, Ficou. as linhas, assim, tu chega ali e fica, meu Deus. que E a perfeição. ideia era muito essa, assim, da gente, do banco também ser um passeio, né? Então a Sim. gente tem esse acesso que tem que ele tem essa curva da entrada do ambiente lá, e o banco ele se sobrepõe também a isso, né? Ele tem o banco lá Sim. fora, ele vira o piso, ele vira banco, maca depois. Então essa questão que tu estava falando de tu ter surpresas, né? Exato. O banco a gente gostaria que ele fosse o foco visual, né, de condução de quem entra ali, e que a pessoa depois ela vai descobrindo as outras coisas que o ambiente tem e vai sentindo, né? E faz toda uma diferença, né? Porque muitas vezes numa estética, são umas macas, né? Macas prontas, macas retangulares, retas. Sim. E vocês mostraram um viés diferenciado. Claro. Que é super viável, né? E até mesmo em consultórios, né? Porque não necessariamente eu tenho que ter aquele espaço todo branco, Sim. não necessariamente eu tenho que ter aquela maca branca. Sim. Então a gente pode trazer outros elementos Saindo do padrão saindo também, do padrão, né? que traz um bem-estar e traga essa vegetação também que remete ao verde, à natureza, e tudo isso levando ao bem-estar da pessoa que está usufruindo o espaço. Né? E eu Isso a acho gente que acha muito bacana importante. colocar que é justamente isso que a Constança falou no momento, né? O pessoal com estresse, a vida é tão corrida hoje em dia, que tu, na hora que tu chega numa sala deste naipe, né? Tu deixa só quer, tudo. tu deixa só tudo, quer né? curtir o Tu deixa momento, assim né? pra trás e é o teu momento, é tu contigo. E que é tão importante, né? A gente ter esse momento. Uma coisa que a gente percebeu lá é que as pessoas, elas passavam e sentavam, né? Para curtir um pouquinho, até para experimentar, eu acho que se podia sentar, né? E a ideia era essa, assim, que as pessoas usem, né? E fiquem lá e curtam um pouquinho. O espaço é pequeno, então tu pode passar rápido, mas não, né? A gente viu que as pessoas estão parando lá, E estão sentando, né? Tentando de onde vem esse barulho, aonde está esse cheiro, né? Curtindo, Vendo o conjunto todo, vendo né, esse Michele? conjunto, curtindo as próprias coquedamas da Vicky lá, Claro. que são elementos lindos, né? Então, a gente está percebendo isso, as pessoas estão curtindo o ambiente, assim. Eu acho que é uma necessidade a esse meio tão tumultuado que a gente vive,
encontrar ambientes assim. Claro. Seja ele numa estética, num consultório médico, porque tu já chega às vezes tu chega com um problema. Então, Sim. que aquele espaço não seja a intensificar esse problema, que ele seja um espaço para acolher a pessoa que está chegando. Isso é Isso tão aí. importante, né? Gurias, amei a presença de vocês A duas. gente Adorei que o agradece. espaço de vocês lá na Morar Mais. Nós também Obrigada. relaxamos aqui, né? Relaxamos. Constância? A melhor coisa é acabar sexta-feira o programa de hoje assim, se sentindo plenas, né? Gurias, parabéns, sucesso Parabéns. para vocês. Obrigada. Estão todos convidados. E isso eu ia a dizer, nos fica o visitar. convite aí, ó, inaugurou essa semana a mostra, a primeira edição da mostra Morar Mais, e vocês têm que curtir esse passeio que é super gostoso. O Arquitetura e Design de hoje acaba por aqui, mas semana que vem a gente traz novos assuntos, novos convidados super especiais também. Até lá.